Você já sentiu aquela ansiedade ao olhar para as finanças do seu negócio e perceber que, mesmo apesar de estar trabalhando duro, você não tem certeza se está lucrando? Está começando o programa Lucro Desvendado, onde eu ajudo empreendedores e empresários a entenderem por que seu faturamento não está refletindo em saldo positivo na conta bancária da sua empresa. Esta cena acontece todos os dias na sua cidade. Um empreendedor, ele acorda cedo todos os dias, determinado a fazer o seu negócio crescer. Ele fecha vendas, atende a clientes, trabalha até tarde, se esforça, mas quando chega o final do mês e ele olha para suas contas, bate aquela dúvida: será que eu estou no caminho certo? Será que o meu negócio vai dar certo ou eu estou somente me enganando? Isso acontece com você? Essa incerteza não somente gera medo de fracassar, mas drena sua energia, mina a sua confiança e pode até afetar a sua saúde mental. Você se sente sobrecarregado, inseguro e o pior, sem um plano claro para garantir que o seu esforço realmente se traduza em crescimento e lucro. Agora imagine se fosse diferente. Ao invés de viver esta montanha-russa emocional, você tivesse total certeza sobre o dinheiro que entra e sai da sua empresa. Se nós pudéssemos transformar esta insegurança num plano estratégico sólido que garanta previsibilidade e segurança financeira. Faz sentido para você? Eu sou Elcio Lima, sócio fundador da H2AP Assessoria e Participações, e nós temos ajudado diversos empreendedores a vencerem o medo de empreender. E no vídeo de hoje nós vamos te mostrar como um medo específico, que é o medo de fracassar, que ele é alimentado pelas incertezas sobre as finanças do seu negócio, ele pode ser superado com um método simples e eficaz. Você vai descobrir como transformar a ansiedade em confiança e construir uma empresa mais segura, lucrativa e sustentável. Bora lá? Já bateu aquele medo de que, de uma hora para outra, tudo pode dar errado no seu negócio? Essa incerteza, ela vem quando você tenta realizar os seus planejamentos, você olha para os números do seu negócio e você não consegue ter uma clareza. É uma incógnita. Você não sabe o que vai acontecer. Isso não é só um desconforto, mas isso acaba por drenar a sua energia. Isso é um medo que paralisa muitos empreendedores. E alguns deles, você vai ver, eles acabam tendo a sua saúde mental afetada. E aí vem aquela pergunta: será que eu realmente nasci para empreender? A boa notícia é que isso pode mudar. Você pode transformar esta incerteza numa segurança. E é isso que eu quero te mostrar. E o melhor, você não precisa de fórmulas complexas para conseguir dominar as suas finanças. Com um planejamento claro, um método simples e eficaz, que já ajudou diversos empreendedores a encontrarem o seu lucro e, melhor, saber como utilizar esse lucro. Se você quer essa transformação, fique conosco até o final, assista esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e comente, coloque o seu medo. Será um prazer nós respondermos a sua pergunta, tirarmos a sua dúvida, e não deixe de compartilhar. Sabe aquele amigo que você sabe que ele tem vontade de empreender, mas ele fica paralisado porque o medo acaba bloqueando as suas ações? Compartilhe com ele esse vídeo. Quem sabe ele vai receber uma grande bênção e vai até te agradecer por este benefício que você realmente proporcionou a ele. Bom, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que o medo não vai sumir. O medo, ele é inerente ao ser humano e é um mecanismo bom. Por que é um mecanismo bom o medo? Porque ele é um mecanismo de defesa, de segurança para as nossas vidas. Imagina um homem audaz. Ele seria como uma criança. Já viu uma criança que ainda não tem os seus mecanismos de segurança totalmente desenvolvidos? Se você deixar, ela vai se colocar em perigo tal que ela vai acabar tendo um problema muito grave, quiçá a morte. Então, os pais precisam sempre estar tomando
muito cuidado com seus filhos pequenos. E um homem audaz, ele também se colocaria da mesma forma em perigo e certamente sucumbiria cedo, ele morreria cedo. O medo também não é um problema novo. Ele é um problema antigo, porque sempre o ser humano, ele travou batalhas para enfrentar o medo. Existe uma passagem bíblica, um relato, um histórico e muito antigo, quando Moisés é uma figura que quase todo mundo conhece, né? Aquele que conduziu o povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. E quando chegou ali o final dos seus dias, Moisés, ele foi fazer a sucessão da liderança. Ele foi passar a liderança para Josué. E após a sua morte, o próprio Deus teve que falar diretamente com Josué. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja, ser forte e corajoso. Por que Deus falou isso com Josué? Porque Josué estava no meio de uma empreitada. Ele estava liderando uma grande nação. E ele tinha que ter ousadia, ele tinha que ter coragem, ele tinha que ter fé, ele tinha que dominar os seus medos para que desta forma ele pudesse cumprir o propósito que estava ali para aquela liderança que lhe foi proposta. E na nossa brilhante tarefa de empreender, não seria diferente. Até mesmo porque os números que nós enfrentamos são números desafiadores. O IBGE diz que 6 a cada 10 empresas que se abrem num período de 3 a 5 anos, elas se fecham. Então vejo que esta incerteza, isso que bate no nosso coração, ele é algo que gera essa insegurança, que paralisa muitos empreendedores. E um outro número que também ele é trazido é que quase 30% dos empreendedores, eles lidam com problemas de saúde mental provocado pelo medo de fracassar. Então, vejam que pressão, que sobrecarga que os donos de negócio, eles carregam. Você trabalha duro, você se esforça, mas aquela dúvida, ela sempre aparece. Será que eu estou no caminho certo? Será que todo o esforço ele vai dar um resultado positivo para o meu negócio? Então veja que a cada despesa, a cada coisa que aparece inesperada, essa incerteza ela volta ao seu coração. E quando as coisas elas não são claras, a nossa mente ela sempre vai estabelecer o pior cenário. Por quê? Porque é uma defesa, é um mecanismo de defesa. Se eu posso viver a escassez, eu tenho que pensar como eu vou superar essa escassez. Ah, mas se sobrar é fácil. Então, a nossa mente ela vai trabalhar com o pior cenário. E aí, você deita, cadê o sono? Cadê a calma para descansar e estar pronto para um novo dia? A ansiedade que te leva sempre para o futuro, sempre para o que vai acontecer e sempre estabelecendo o pior cenário. Então, a nossa mente, se ela não tiver dados claros, se ela não tiver como pensar positivamente, ela vai estabelecer o pior cenário. E, sem certeza, com as incertezas, com a insegurança, cada passo, ele é um passo extremamente ousado e difícil de ser dado, porque nós não temos clareza de que decisão que nós devemos tomar. Então, o que mais pressiona o empreendedor não são os fatores externos, mas são os fatores internos. Não saber o que está acontecendo no seu dinheiro, quanto dinheiro ele tem para gerenciar o seu negócio, essa é a principal causa de pressão para o medo de fracassar. Você não sabe quanto de recurso você tem para solucionar o problema. Então, qualquer problema é um grande problema, já que eu não sei quais são os recursos que eu tenho para resolver aquele problema. Eu não sei qual é o seu ramo, eu não sei qual é o seu negócio,
Mas vamos imaginar aqui um dono de restaurante. O seu João. Seu João é dono de um restaurante. E ele está ali no seu negócio e ele vê que o volume de vendas está bom, está muito bom, né? O restaurante está sempre cheio. Ele pode aumentar o preço? Ele pode aumentar o preço e a clientela fugir. Então, aumento ou não aumento? Ah, mas a clientela está baixa, não está tão alta assim. Mas eu posso fazer uma promoção? Eu posso investir mais em marketing? Eu vou conseguir pagar essa conta? Quais são as margens? Quanto custa um prato para mim? Qual é o meu gasto diário com o meu restaurante? Se eu não conseguir responder perguntas internas sobre a gestão financeira do meu negócio, como ele funciona, como é que eu vou decidir que estratégia utilizar? Quer seja quando eu estou vendendo muito, quer seja quando eu estou vendendo pouco. Se eu não souber margem de lucro, margem de contribuição de cada produto, fica difícil tomar uma decisão que seja assertiva sobre o meu negócio. E a grande verdade é que o seu João, ele não está sozinho. Um grande número de empreendedores passa exatamente por isso. E é por isso que a pressão interna ela aumenta e aí vem aflorar aonde? No medo de fracassar. E aí a ansiedade que te leva para o amanhã, a insegurança do amanhã, que é um fator que está adoecendo as pessoas, né, que é a ansiedade, e aí vem depressão, e aí vem várias doenças que acabam impactando, e tudo isso por quê? Porque sem ter clareza sobre o seu negócio, qualquer decisão parece ser muito arriscada. A tensão só aumenta e o medo de fracassar juntamente só aumenta na sua vida. Bom, é aqui que nós começamos a mudar o jogo. Se nós entendermos que a incerteza tem um papel muito importante neste problema, nós precisamos neutralizar esta incerteza. Então, clareza e controle são apresentados como remédio para trazer para você os poderes para você transformar esse jogo. É como o medo do escuro. Uma criança que tem medo do escuro, ela tem medo por aquilo que ela não sabe que tem naquele ambiente. O que está no ambiente? Ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. E como os pais resolvem esse problema? Acendem a luz. Quando acendem a luz, as crianças observam o que tem dentro daquele cômodo, veem que não tem nada, só mobília, tudo certinho, não tem nenhum monstro lá dentro, né? Então, resolvemos o problema daquele medo do escuro. Nós precisamos acabar com a incerteza. E para isso, clareza e controle através de um método simples e eficiente. Você pode alcançar a clareza e o controle sobre a gestão financeira do seu negócio. Empreender não pode ser um jogo de adivinhação. Existe um caminho que é um caminho estruturado, aonde através de um método simples você consiga dia após dia ter clareza sobre aquilo que está acontecendo na sua empresa. Então, você consegue gerar planejamentos, você consegue gerar previsibilidade, as coisas que vão acontecer, você sabe quanto está entrando, quanto está saindo. Isso tudo tem que ser metodicamente organizado para que chegue às suas mãos e você consiga olhar. E você não precisa ser um expert nas finanças para que você faça isso, para que você alcance o sucesso e o controle das suas finanças. Com um método simples e eficaz, você consegue fazer isso. Ele precisa ser funcional, ele precisa ser bem definido, ele precisa ser claro, ele precisa ser próprio para o seu negócio, para que você consiga enxergar as finanças, possa tomar as decisões estratégicas, realizar o planejamento e você sinta que você tem o controle do seu próprio negócio. O medo, ele diminui. Ele não acaba, mas você consegue mitigar, você consegue diminuir o risco. Por quê? Porque você sabe a que riscos você está exposto. Qual risco você suporta? Quais riscos você está disposto a correr? Então você olha, analisa,
vê em que cenário você está vivendo, qual é o momento da sua empresa, o que está acontecendo com as finanças, e aí você consegue planejar, antecipar. Eu posso gastar um dinheiro aqui agora? Não, porque eu comprei uma máquina, eu tenho uma despesa que vai entrar, então eu preciso segurar o dinheiro para pagar essa conta. Você olha direitinho, não, mas agora eu já posso investir. E aí, mas peraí, você não tinha que pagar essa conta? Não, mas eu já tenho essa reserva aqui. Essa reserva já está aqui. E além disso, eu tenho uma reserva de emergência. E eu posso arriscar um pouquinho, porque se der alguma coisa errada aqui, eu tenho como suprir essa emergência, essa urgência ou aquilo que não estava previsto. Então, veja que a confiança nas decisões, na estratégia, em tudo aquilo que a gente vai tomar, ela vem exatamente porque você tem clareza do que está acontecendo na empresa e você começa a entender se você pode ou você não pode tomar aquela decisão. Então, a mudança começa por um método bem estruturado no seu negócio, onde você possa eliminar as incertezas e você possa organizar as suas finanças. Você possa ter autonomia para tomar decisões que levem a sua empresa ao crescimento. Como essa pressão interna, como tudo isso vai se diluindo, vai ficando mais suave, o seu medo ele vai sendo controlado e o medo de fracassar ele começa a ser diluído e estar dominado. Você pega, bota ele numa gavetinha. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo, você sabe para onde você está caminhando e assim, com essa previsão, com esse controle, vendo que está dominando o seu negócio, você começa a ter mais segurança e o medo de fracassar, ele vai sendo diluído. Bom, planejamento financeiro não é um processo isolado, que você faça uma vez e pronto, mas ele é um processo contínuo. E como isso se dá? É todo dia você olhando os números e acompanhando. Você passa a entender porque você está olhando todo dia para aquele negócio. Todo dia você vai ajustando as estratégias. E com esse conhecimento, com esse domínio, com esse controle, você deixa de estar refém das incertezas. Você começa a tomar decisões baseado nesse conhecimento que você agora passa a ter sobre tudo o que está acontecendo financeiramente na sua empresa. E aí, essa pressão ela vai diminuindo. O medo de fracassar, ele some? Não, não é assim. Ele não vai como um estalar de dedos e vai sumir o medo de fracassar. Mas ele vai perdendo força. E quando ele perde de força, ele vai saindo de cena. Ele vai ficando num cantinho, quietinho, adormecido. E você vai conseguir transformar aquele sentimento de insegurança em clareza, o desespero em planejamento, a ansiedade em confiança. São vários sentimentos ruins que eles vão deixando de ser protagonistas para eles estarem um pouquinho mais de lado. Você deixa de viver aquele medo do amanhã e você passa a viver o hoje. Quando você gasta mais tempo enxergando e controlando o que está acontecendo hoje, mais clareza e mais tranquilidade você vai ter de resolver a respeito do amanhã. E isso é exatamente o que um método bem estruturado, bem claro, bem definido para você executar todos os dias, é isso que te traz, é isso que te coloca em campo, te tira da arquibancada e te coloca em campo. Às vezes você está lá sentado no banco de reservas e o técnico te chama, vá lá, entre em campo. E agora, como um craque, você começa a organizar as jogadas, porque você tem clareza do que está acontecendo. Então você consegue fazer um lançamento, você consegue esticar uma bola, falando aí para quem gosta de futebol. Sair da arquibancada é sair do escuro e vir para a clareza. Afinal de contas, empreender não pode ser uma jogada de adivinhação. Trabalhar sempre com a intuição, sempre com o achismo. Nós precisamos ter dados para que nós possamos conduzir a nossa empresa com clareza para o crescimento
com segurança. E para isso, nós temos que ter objetivos claros, traçar planos que estabeleçam as nossas metas para que a gente possa saber exatamente que caminho a gente quer tomar, o que a gente precisa para caminhar. E com esse controle, com certeza, sabendo para onde está indo, o nosso eu ele vai estar mais tranquilo, porque ninguém consegue sobreviver de forma calma e tranquila na incerteza. Nós não conseguimos sobreviver a isso. Até mesmo aquelas pessoas que não são muito controladoras. Controladores como eu realmente não conseguem, mas até mesmo aquelas que não são tão controladoras, a incerteza ele é um fator de muito desgaste. Nós precisamos adotar um método e partir para a luta diariamente para que o amanhã ele fique muito mais claro na nossa mente. Agora que você já entende um pouco sobre medo, você não precisa passar por isso sozinho. O medo de fracassar, ele não é um aviso para você desistir, mas ele é um empurrão para você fazer as coisas certas, para você buscar recursos e parcerias para essa jornada desafiadora. E a H2AP foi criada para estar ao lado de empreendedores assim como você, que estão em busca do conhecimento, que querem crescer com controle e segurança através de um método simples e eficaz para construir um negócio lucrativo. Não é sobre correr riscos, mas é trabalhar com inteligência e planejamento. E tudo começa com um simples passo, uma decisão de prosperar. Seu lucro precisa estar em suas mãos e a decisão de mudar começa agora. Agora você já sabe que o medo do fracasso e as incertezas financeiras do seu negócio podem ser superadas por um método de gestão claro e eficaz. E uma gestão financeira estruturada podem te dar o controle necessário para transformar a ansiedade numa gestão clara e previsível para o crescimento do seu negócio. Aqui na H2AP, nós ajudamos diversos empreendedores a conquistar uma nova perspectiva sobre finanças, transformando incertezas em decisões estratégicas. Eles alcançaram o controle financeiro que sempre desejaram, o que lhes proporciona segurança para alcançar a expansão e prosperar no mercado. Chegou a hora de finalmente você dominar o seu negócio e garantir a segurança financeira que ele precisa para crescer com confiança. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe as nossas estratégias e aprenda a colocar o seu negócio no caminho do lucro. No próximo vídeo, nós vamos falar especificamente sobre lucro, o principal motor do empreendedor e da sua empresa. Nós vamos mostrar como maximizar o lucro de forma estratégica e inteligente através de decisões assertivas que visam o sucesso de longo prazo. Para encerrar, eu quero deixar duas perguntas para você. O quanto do medo de fracassar tem impedido você de tomar decisões importantes do seu negócio? E você está pronto para transformar esse medo de fracassar em confiança e assumir o controle do seu futuro? Nós nos vemos no próximo vídeo.